mesa, né, e chamar aqui para a primeira fala o Alexandre Di Micheli. Alexandre, você tem 20 minutos inteiros para falar. Obrigado a todos e bom café para... Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de dizer que é uma enorme satisfação estar aqui com os amigos do IBGC. Bom, eu vou começar apresentando a agenda do material que preparei, tendo em vista, obviamente, os objetivos desta sessão. Inicialmente, vou falar sobre o que mudou nos conselhos de administração nesses últimos 10 anos. Quer dizer, a ideia vai ser fazer um balanço, tanto do ponto de vista quantitativo, quer dizer, com base em algumas evidências empíricas coletadas junto a empresas, quanto do ponto de vista mais qualitativo. Na sequência, gostaria de falar um pouquinho sobre quais são os temas correntes, né, os principais temas correntes que discutimos hoje em relação aos conselhos de administração. E, por fim, finalizarei com a apresentação de algumas práticas selecionadas de governança consideradas atualmente como do estado da arte, quando discutimos aí a questão dos conselhos. Pois bem, vamos lá com os aspectos quantitativos inicialmente. Os dados que os senhores veem nessa tabela foram coletados junto a grandes empresas que fizeram parte do índice Bovespa ao final dos anos de 2001, 2006 e 2011. Então, essa é uma amostra por trás desses números, composta, sem dúvida, pelas maiores empresas do país. A relação completa está disponível no material, que a partir de amanhã vai estar no site do Instituto, que vai ter vários, apêndices. E essa amostra, então, a grosso modo, mostra mais ou menos a evolução das práticas de governança das empresas pertencentes ao índice Bovespa ao longo aí dos últimos 10 anos no nosso país. Sem dúvida, é uma amostra enviesada rumo às grandes empresas. Por outro lado, é uma amostra que representa cerca de 80% da capitalização do nosso mercado. Então, uma amostra muito, muito importante para os investidores de uma maneira geral. Indo diretamente aos números, percebemos inicialmente que o tamanho do Conselho de Administração permaneceu inalterado nesse período, quer dizer, ele oscila aí com uma média de cerca de 9 pessoas. Porém, nos demais parâmetros de governança, observamos uma mudança substancial nesses últimos 10 anos e, felizmente, todas elas rumo às práticas recomendadas de governança. Começando aí pela linha número 2, que diz respeito à questão dos comitês do Conselho, o número médio de comitês por empresa subiu aí de 0,4, quase nada, para 1,7. E, eventualmente, esse número, quando vocês compararem com outras análises aí de governança, que hoje nós temos várias pesquisas, ele pode parecer um pouco inferior a outras médias, porque nesta pesquisa, foram considerados como comitês do Conselho apenas aqueles compostos por pelo menos 50% de conselheiros titulares. Sob o mesmo critério, o percentual de empresas com comitê de auditoria subiu de 8% para 35%, o percentual de empresas com comitê de remuneração subiu de 13% para 44%. Outro indicador interessante diz respeito ao número de reuniões do Conselho de Administração, quer dizer, os conselhos passaram a se reunir com uma frequência maior, o que denota uma maior atividade. Os asteriscos, aí ao final, mostram que essas médias, ao final de 2001, são médias estatisticamente diferentes mesmo das médias ao final de 2001, com um nível de significância de 1%. Continuando ainda na questão dos dados, observamos que a proporção de empresas com separação dos cargos-chave, diretor-presidente e presidente do Conselho, pessoas diferentes, naturalmente, subiu de 70% para 91% nesses 10 anos, assim como, ainda em relação à questão da composição do Conselho, aumentou a proporção de conselheiros considerados independentes, aí de 9% para 25%, e de conselheiros eleitos por minoritários, de 10% para 24%. Claro que isso tem uma relação com uma certa dispersão acionária maior, o que leva a um maior número de conselheiros eleitos por não controladores. Muitas desses parâmetros mudaram
no sentido das práticas recomendadas, mas, por outro lado, observamos uma estagnação do número de mulheres no Conselho de Administração nesses 10 anos, aí, ao redor de 6% nas grandes empresas. Então, a tendência ainda não é de uma diversidade maior, que hoje é um tema bastante abordado e que eu vou mencionar um pouco mais adiante, ainda não é de uma proporção maior de mulheres no Conselho, pelo menos nesses últimos 10 anos, e, obviamente, nesse ritmo, continuaremos aí nesse patamar nos anos vindouros. Pois bem, saindo do aspecto quantitativo, eu gostaria de abordar um pouco algumas questões mais qualitativas do que mudou, né, nesse período. Em primeiro lugar, sem dúvida, as expectativas da sociedade em relação ao papel do Conselho, né? Então, antes havia uma expectativa baixa, os conselhos eram dados meio que como órgãos quase que figurativos, de uma maneira geral, claro, e agora, sem dúvida, as expectativas são muito mais elevadas em relação aos papéis do Conselho de Administração. Quer dizer, os conselhos atualmente são vistos como os responsáveis, em última instância, não só pelo resultado de suas companhias, como também pelos riscos que elas vêm assumir. E ainda nesse tema, eu gostaria de fazer uma pequena digressão para ilustrar o que eu quero dizer, por meio desse quadro que vocês estão vendo, que mostra, de certa forma, a percepção de aumento, digamos, da carga ou de papéis do Conselho de Administração ao longo dos anos. Quer dizer, há 10 anos atrás, o Conselho, de uma maneira geral, além de acompanhar orçamentos, opinava sobre algumas matérias de cunho estratégico. E, ao longo do tempo, passou-se a esperar cada vez mais uma atuação do Conselho também na supervisão, no monitoramento da gestão diária dos executivos, inclusive no que concerne a questões éticas e culturais. Também passou-se a esperar não só a formulação de políticas, mas também o cumprimento das políticas por parte da gestão, quer dizer, o Conselho, em última instância, como responsável pelo cumprimento das políticas, ou pelo menos da presença de sistemas que assegurem o cumprimento dessas políticas. E, por fim, mais recentemente, aí de uma abordagem mais externa à companhia, o papel do Conselho de Administração no relacionamento com investidores, principalmente, claro, empresas com estruturas mais pulverizadas, e os conselhos sendo vistos aí como órgãos que devem assegurar uma boa prestação de contas e transparência, né, de uma maneira geral, não só relativa às informações financeiras das companhias. Bom, voltando à questão aí qualitativa, outra coisa que mudou, sem dúvida, né, todos perceberam, foi a pressão exercida tanto pelos reguladores quanto pela mídia, que eu coloquei como a mídia ativista, né? Hoje você tem muito mais jornalistas dedicados aí à questão empresarial, às questões de governança, e que estão sempre de olho, né, nas ações dos conselhos e dos conselheiros individualmente. Outra mudança interessante diz respeito à questão da centralização do poder decisório nas empresas. Então, sem dúvida, né, o nosso modelo tem a figura, em geral, do acionista controlador, e antes, muitas vezes, esse controlador atuava aí como diretor-presidente e, portanto, tomava as principais decisões do negócio. Nos últimos 10 anos, com a pressão pela separação de cargos, de diretor-presidente e presidente do conselho, o que houve é que muitos, principalmente controladores, claro, eles migraram para a função de presidência do conselho, mas continuaram na prática tomando as principais decisões de negócio, pelo menos as mais relevantes. Então, se pensarmos hoje em líderes empresariais como Abílio Diniz, Rubens Ometo, Aiko Batista, no caso da MMX, em todos esses casos, esses personagens são presidentes do Conselho de Administração, não são diretores-presidentes. Acho que poucos, inclusive, devem conhecer que os CEOs dessas empresas. E, no final das contas, nós todos temos a percepção de que são esses personagens que lideram suas companhias e tomam as principais decisões. Então, em tese, eles não deveriam ter grande poder decisório, já que, como presidentes do Conselho, pelo menos até onde entenda, são conselheiros como outros quaisquer, no sentido de decisão, mas, na prática, acabam tendo um poder que é algo diferente do que havia antes. Remuneração, né, mudou bastante desses últimos 10 anos, quer dizer, antes a remuneração dos conselheiros era baixa, em muitos casos simbólica, e atualmente a remuneração é substancialmente maior, inclusive com um componente variável em algumas empresas, o que obviamente também aumentou o interesse das pessoas de pensarem em atuar nos conselhos de administração. E a punição, a responsabilização individual dos conselheiros, antes
inexistente há 10 anos atrás, e hoje com um precedente relevante, no caso aí que todos conhecem da Sadia, e que inclusive também esse caso ilustra a questão do papel do presidente do Conselho, né? Se vocês lerem aí os autos do julgamento, você tem uma situação que o presidente do Conselho, ele dava expediente diário, ele, de certa forma, esperava-se, né, pelo menos que ele monitorasse a atuação do diretor financeiro, alguns argumentos que ele até aprovava certas operações. Então, é uma situação que, organizacionalmente, não é muito bem resolvida com essa questão da presidência do Conselho de Administração. Bom, saindo desse balanço, né, desse rápido ou rapidíssimo panorama, para aproveitar os meus 20 minutos aqui de fama, né, vou falar um pouco agora sobre temas correntes, quer dizer, o que se discute hoje de maneira central em termos de conselho de administração, não só no Brasil, mas também no mundo. O primeiro aspecto diz respeito a um foco muito mais no funcionamento do conselho e dos comitês do que na sua composição. Quer dizer, a discussão inicial se deu muito na entrada do sistema de governança, quer dizer, quais órgãos estariam lá e quem deveria compor esses órgãos. Hoje a discussão é muito mais no sentido de como esses órgãos funcionam e quais são as saídas desse sistema de governança, as decisões que são tomadas. Portanto, não adianta você ter um time cheio de estrelas. O que interessa realmente é se o time joga bem ou não. O que interessa é o resultado no final das contas. E isso naturalmente vale para conselhos de administração. O segundo tema diz respeito a um foco muito maior na efetividade dos conselheiros do que apenas na questão da independência. Quer dizer, durante anos nós ficamos conversando sobre a importância de se ter conselheiros sem um conflito estrutural com a companhia ou com os gestores. E hoje a gente vê que isso não é suficiente. O conselheiro precisa não só ter independência, mas também dedicação de tempo, conhecimento e, principalmente, eu diria, incentivos, né? Quer dizer, ele tem que estar motivado a se envolver com a companhia. Terceiro aspecto diz respeito a um foco maior no aprimoramento do processo decisório do Conselho de Administração. Quer dizer, o Conselho, no final das contas, pode ser visto como um grupo de trabalho que precisa extrair o máximo dos seus participantes a fim de tomar as melhores decisões no interesse de longo prazo do negócio. A questão é como fazer com que esse órgão, com esse grupo, tome melhores decisões. Existem duas vertentes de discussão. Uma diz respeito à questão da diversidade, quer dizer, aumentar a possibilidade de visões diferentes e de novas ideias no órgão e de diferentes pontos de vista. E quando falamos em diversidade de gênero, de formações acadêmicas, de experiências profissionais, de idade. E, naturalmente, dentro desse tema diversidade, o que vem centralizando as atenções é a questão da diversidade de gênero, que é um tema, do meu ponto de vista, que ainda não foi abordado com tanta profundidade aqui no Brasil. Acho que a gente precisa refletir mais sobre várias implicações e, recentemente, até passei a me envolver numa pesquisa com pesquisadoras da Direito GV para a gente poder entender melhor, não só a questão da melhora ou não das decisões, mas questões relativas a direitos das mulheres, etc. E também, ainda nesse tema de aprimoramento da decisão do Conselho, a adoção de processos decisórios ou de técnicas decisórias inovadoras. Quer dizer, a forma como, pelo menos a maioria dos conselhos opera, ainda é uma fórmula um pouco arcaica. Quer dizer, geralmente vem o cidadão, apresenta uma tonelada de informações com um certo interesse num resultado, muitas vezes, né, a pessoa que apresenta, e, de certa forma, você tem menos debate e as pessoas acabam seguindo, digamos, o grupo em muitas ocasiões. Você não aproveita o que as pessoas têm de melhor. E existem muitas outras técnicas decisórias que podem vir a ser discutidas. Por exemplo, existem autores que pregam que deveria haver o papel do advogado-diabo no Conselho. Para cada matéria, você deveria alocar uma pessoa que deveria se concentrar apenas em pontos de vista dissonantes, contrários, para questionar aquilo, para bater um pouco de frente, de forma que você fomentasse maior debate. E existem muitas outras técnicas, eu elenquei acho que umas 8 ou 10 técnicas no material completo que vocês vão receber e que existem aí os links, que eu não vou poder me aprofundar agora em função, naturalmente, do tempo. Quarto tema corrente diz respeito à necessidade de aprimoramento dos critérios, né, do processo
de seleção de novos conselheiros. Quer dizer, deve-se pensar muito mais em critérios objetivos e em necessidades que a empresa tem e que o órgão tem, em termos de expertise, etc., do que inicialmente em nomes. Quer dizer, geralmente você pensa primeiro na pessoa e depois se ela se adequa ao órgão. Na verdade, isso, a pessoa é uma consequência, né, naturalmente, de alguns critérios e de algumas necessidades. Então, formalizar um pouco mais esse processo de seleção de conselheiros é algo importante atualmente. E, por fim, para finalizar esta sessão, um reforço, né, do papel dos conselheiros, tanto no aculturamento quanto na conscientização dos executivos em relação aos padrões éticos esperados e ao cumprimento das regras. Quer dizer, os conselheiros têm que se ver como agentes internos à organização, não externos, e eles devem fomentar esse chamado tom ético na alta gestão. Se a gente pegar o caso recente do Banco Pan-Americano, vemos claramente que o Conselho falhou, né, nessa atribuição de definir e de exigir elevados padrões éticos da gestão da companhia. Então, o Conselho se envolvendo cada vez mais na questão cultural e de aculturamento dos conselheiros. E, para finalizar, gostaria de apresentar algumas práticas de governança que são consideradas hoje do estado da arte. Primeiro conjunto de práticas, não tem jeito, né? Diz respeito ao aumento da transparência. Sem dúvida, a transparência aumentou nos últimos anos, principalmente com o advento do formulário de referência, mas existem muitas outras possibilidades. Uma delas, e que diz respeito à questão do funcionamento do Conselho de Administração, tem a ver com a elaboração de um relatório anual de desempenho do Conselho, a ser elaborado pelo presidente do Conselho de Administração. Isso é algo já em voga em vários mercados. Aí eu trouxe exemplos de alguns relatórios de empresas aí, por exemplo, no modelo britânico da BP, que é o Board Performance Report. No caso da Siemens, você tem o Report of the Supervisory Board, e no modelo francês também, esse Rapport du Président. Então, em todos esses casos, ao final do exercício, o presidente do Conselho é responsável por elaborar um documento na qual ele mostra quando o Conselho se reuniu, qual foi a frequência das reuniões, a duração das reuniões, muitas vezes a frequência, inclusive, individual dos membros, quais foram os principais temas debatidos, como o Conselho lidou com a questão da avaliação de desempenho dos conselheiros, dos comitês, do Conselho como um todo, da gestão, como o Conselho lidou com a questão da gestão de riscos, dos sistemas de controles internos, se houve mudanças organizacionais relevantes no período, inclusive no próprio Conselho, se houve demandas relevantes dos acionistas da empresa no período, enfim, mostrando de uma maneira clara como o órgão funcionou, que no final das contas é o que interessa, né? E eu acho que é uma ideia bastante interessante para a gente poder considerar aqui para o nosso mercado. Ainda nesse quesito de transparência, evidenciar a real disponibilidade dos conselheiros é algo importante, quer dizer, você divulgar de maneira clara quais são todas as outras atividades exercidas pelos conselheiros de administração. Por incrível que pareça, essa informação não é disponível hoje, pelo menos na grande maioria das empresas. Terceiro aspecto diz respeito à divulgação do percentual de ações detidas direto ou indiretamente pelos conselheiros. Então, eu coloquei um quadro aqui da Vivendi que mostra ao final quantas ações cada conselheiro possui direto ou indiretamente. É importante frisar que a CVM tentou, de certa forma, aumentar a transparência em alguns desses itens, né? Por exemplo, no caso lá do funcionamento do conselho, existe a seção 12.4 do formulário de referência, que a CVM pede a frequência das reuniões do Conselho. Só que eu fui pesquisar aí, o que as empresas respondiam, e é incrível, né? Algumas respondem que o Conselho se reunirá sempre que necessário, essa é a frequência. E muitas outras apenas copiam e colam o estatuto, né? O Conselho se reunirá bimestralmente ou extraordinariamente quando necessário. Enfim, respondem, mas não respondem a questão. Idem em relação à questão aqui do percentual de ações, eu acho que é a seção 13.11, né? Mas no final das contas as empresas acabam não colocando essa informação, pelo menos de uma maneira clara. Segunda prática aí do estado da arte, que eu acho muito interessante, diz respeito a uma reflexão periódica do Conselho em relação a todos os vínculos que os conselheiros têm com a companhia para, ao final de cada exercício, elencar os conselheiros considerados como independentes. Então, acho bastante interessante o modelo francês, que eu até coloquei aqui um extrato do relatório lá da Total,
Qual que é o modelo francês? O regulador apresenta lá o checklist do que seria um conselheiro independente, idealmente. Só que cada empresa tem a liberdade para avaliar se esses requisitos satisfazem no seu caso. E a empresa tem a liberdade tanto para excluir algum item desse, que ela acha que não é apropriado, quanto incluir. Quer dizer, a empresa reflete sobre o que significa ser um conselheiro independente do ponto de vista da empresa. E mais interessante ainda, ao final, a empresa tem que afirmar quais conselheiros foram considerados independentes com base nessa identificação de independência da empresa. Por que eu acho bastante interessante isso? Porque quando você coloca só o checklist, muitas vezes a empresa não procura o conselheiro independente, ela procura o conselheiro que se encaixa como independente. E aí existe uma distância grande entre uma coisa e outra muitas vezes, né? E nesse caso você força a empresa a pensar um pouco mais e a empresa se compromete, quer dizer, se posteriormente foi identificado que o conselheiro não era tão independente assim, que ele tinha outros laços, enfim, as coisas podem ficar mais complicadas para a companhia. Então, o checklist, ele dá um incentivo muito grande para você burlar a regra, né? Quer dizer, você segue, mas não segue na essência. Existe algo similar no modelo britânico, coloquei extratos do relatório da Shell, da British Petroleum, em que no final das contas o conselho vai lá e diz, olha, de acordo com a nossa análise, com a nossa reflexão, os conselheiros XYZ foram considerados independentes. Terceira prática, sem dúvida, né, a elaboração de regras claras para situações envolvendo conflito de interesses, incluindo transações com partes relacionadas. Há vários estudos sendo feitos aqui no país sobre isso e quase todos mostram, ou todos, pelo menos que eu tenho conhecimento, que as empresas ainda não abordam essa questão de uma maneira muito estruturada. Trouxe aqui um extrato das diretrizes em relação aos conflitos de interesse dos conselheiros da Apple, bem como sua política para transações com partes relacionadas. E o de praxe no mercado, pelo menos de todos que eu analisei até hoje, é sempre a ideia que já está, inclusive, no código do IBGC, da pessoa sujeita a conflito de interesse não participar da deliberação. Quarto item diz respeito à questão das contribuições políticas e doações. Acho que esse é um outro tema que ficou muito evidente também no caso do Pan-Americano, da necessidade do Conselho se envolver mais e definir regras para contribuições políticas e doações, garantir, né, a supervisão, quer dizer, supervisionar se essas regras estão sendo cumpridas ou não, e ao final apresentar de maneira mais transparente quais foram as doações, no final das contas, dos recursos dos acionistas para essas iniciativas. Trouxe aqui a política lá da Coca-Cola sobre contribuições políticas e com um quadro bem interessante abaixo, que vocês podem ver, que ela segrega por congressista, quer dizer, quanto cada congressista recebeu direto ou indiretamente da companhia. Quinto tema, para finalizar, diz respeito à atuação dos conselheiros junto a investidores, no sentido de eles abrirem um canal de comunicação. Quer dizer, cada vez mais é importante que principalmente o presidente do conselho e os coordenadores dos comitês, eles compareçam às assembleias, claro, o presidente do conselho sempre vai, mas os coordenadores dos comitês nem sempre, e que tenham um espaço, um canal de diálogo com investidores para ouvir seus principais questionamentos. Sem dúvida, essa é uma prática que tende a ser mais relevante em empresas com estruturas mais dispersas, mas que hoje reforça-se muito aí internacionalmente. Trouxe aqui também um extrato ainda do relatório da ABP, no qual eles apresentam ao final do exercício quantas vezes lá o presidente do conselho e os coordenadores do comitê conversaram com investidores, em que circunstâncias, e também mostra uma relação dos principais pontos levantados pelos acionistas. Pois bem, há naturalmente outras práticas do estado da arte, eu coloquei mais algumas no material de apoio aí que vai estar disponível a partir de amanhã, bem como uma relação de questões em aberto relativas a conselhos de administração, que poderiam ser alvo de outros debates, tais como perguntas inclusive filosóficas, né, como avaliar o desempenho dos conselheiros individualmente, como incentivar os conselheiros ou remunerá-los, enfim, eu coloquei uma relação de 10 perguntas ainda em aberto aí na temática da governança e que poderiam vir a ser alvo aí de um outro debate. Espero que tenha conseguido atender aí a questão do tempo, né? E que, enfim, esse material seja útil para a gente poder, a partir de agora, discutirmos em cima dele. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui.